E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é um pouco diferente, algum tipo de vídeo que eu nunca fiz, na verdade, mas que eu sempre tive muita vontade de fazer, porque eu vou responder uma tag, né, que são várias perguntas que você responde em vídeo, e tag é uma coisa que eu sempre quis muito responder, eu sempre quis muito participar disso, porque quando eu comecei a acompanhar canais de gibi, sei lá, em 2014, era muito comum o pessoal gravar tag, marcar os amigos e tudo mais. E essa tag foi criada pelo Ricardo da Collector's Room. Aí ele me mandou uma mensagem pedindo para eu gravar também, fiquei super feliz com isso. Mas o Rômulo também, além dos quadrinhos, me desafiou a responder também, então vou responder para essas duas pessoas. E vamos lá então, são 15 perguntas bem variadas que eu achei bem interessante, vou responder elas aqui para vocês. E só um aviso, caso vocês estejam ouvindo um barulho de fundo, é porque tá chovendo bastante aqui em São Paulo todo dia, então se eu não gravar, não vai ter como, né? Vai ter que ficar com esse barulhinho de fundo. Mas enfim, a primeira pergunta é: fale sobre o último quadrinho que você leu. O último quadrinho que eu li foi esse aqui, Marvel Max, a edição número 14. Essa edição tem as histórias Poder Supremo, Thor Vikings e Alias, né? Essa é a primeira com Thor Vikings, né? Na edição passada tinha Justiceiro, Nascido para Matar, aí quando acabou substituíram por Thor Vikings. Essa é uma revista que começou a sair no Brasil em 2003, essa edição já é de 2004, e eu gravei um vídeo já mostrando toda essa coleção, falando que eu ganhei ela de presente de Natal da minha namorada. E eu tinha certeza que eu ia gostar muito dela, mas eu não sabia que eu ia ficar tão viciado assim, porque eu não consigo parar de ler esse negócio. Principalmente por conta de Alias, na verdade, que eu tô adorando, uma história que eu sempre quis ler. Mas das minhas últimas, sei lá, 13 leituras, 12 é Marvel Max, sabe? Tô lendo várias em sequência. E caso você queira ver também os quadrinhos que eu tô lendo, né? Eu sempre posto eles tanto nos stories do Instagram, lá na página do Estante Narrada no Instagram, como no Twitter também, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E tem certinho lá um destaque com todas as leituras que eu tô fazendo e vou fazer pelo ano inteiro. Mas eu tô gostando muito do Marvel Max. É muito legal ler uma revista mensal desse jeito, em papel jornal, revista mix, e ainda mais um mix de tanta qualidade, né? E uma das coisas que eu acho mais legal é ver as propagandas da época, né? Como, por exemplo, essa propaganda aqui de bonequinhos do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Sabe, umas coisas muito malucas, assim. Tem sessão de carta também, que eu sempre leio a sessão de carta para ver o que o pessoal falava na época. Tem umas coisas muito engraçadas. Mas enfim, tô adorando Marvel Max e ainda vou levar um tempinho para ler, né? Porque eu li a edição 14 aqui, mas a Marvel Max acaba na edição 81. Então tem bastante leitura de Marvel Max, felizmente ainda, para eu fazer. Agora a número 2. Qual é a HQ da sua coleção que tem a capa mais marcante ou bonita? E quando eu li essa pergunta, de cara já me veio a resposta, que é essa aqui. É Solitário no Centro da Terra, da Zoe Thorogood. Saiu aqui no Brasil pela editora Conrad. E essa capa eu acho que é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu acho que, sinceramente, que é a capa mais bonita que eu tenho na minha coleção. Tanto que eu comprei esse quadrinho, né? Vocês podem ver que o título tá em inglês. Eu comprei esse quadrinho antes de sair no Brasil, porque eu vi alguém recomendando esse quadrinho no grupo do Comic Zone no Facebook. E eu nem sabia do que era a história, mas só pela capa eu já fiquei com muita vontade de ler. Eu acho essa capa lindíssima e acho que fala muito sobre o quadrinho também depois que você lê ele. Mas pra mim essa é uma das minhas capas favoritas, se não for a favorita. É Solitário no Centro da Terra, da Zoe Thorogood. Agora a pergunta número 3. Qual é a sua HQ preferida de super-heróis? E essa foi uma que eu tenho a resposta na ponta da língua também. Mas tem vários quadrinhos de super-herói que eu gosto muito, como o Demolidor do Frank Miller, como o Demolidor do Brian Michael Bendis, Deus Ama o Homem Mata, Justiceiro do Garth Ennis. Enfim, tem muita coisa, muito quadrinho de super-herói muito bom, mas o que me veio na cabeça primeiro é esse aqui, que é Miracle Man, do Alan Moore, né? Esse é o
primeiro volume, é o livro 1, que é O Sonho de Voar. E Miracle Man foi lançado aqui no Brasil em mensais, se não me engano em 2014 ou 2015. Eu comprei as mensais na época também, mas depois, quando a Panini relançou tudo em capa dura, eu comecei a comprar porque é muito bom e é um quadrinho que eu quero ter para sempre na minha coleção, no formato bonitinho. Em 2024 eu reli esse quadrinho e foi melhor ainda do que eu lembrava. Tem um vídeo aqui no canal também sobre ele, tudo sobre Miracle Man, um vídeo de meia hora que vocês podem ir lá para conferir também. Mas Miracle Man, pra mim, é o meu quadrinho favorito de super-heróis. É uma desconstrução dos super-heróis antes ainda do Alan Moore fazer o Watchmen. É uma coisa muito acima de qualquer outra coisa que estava sendo feito na época e qualquer outra coisa que é feita até hoje, na verdade. Quem lê Miracle Man, eu acho muito difícil não gostar. Eu nunca vi ninguém que gosta de super-herói e não gosta de Miracle Man. Mas, então fica a minha recomendação. Meu quadrinho favorito de super-herói é Miracle Man, do Alan Moore. Agora, qual é a sua HQ preferida de fantasia, ficção científica ou distopia? É uma pergunta bem ampla, na verdade, né? Mas, e tem vários muito bons também, mas para não ficar pensando muito sobre isso, eu pensei logo no primeiro que me veio na mente, que é o Incal, né? Que foi publicado todo aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim. É escrito pelo Alejandro Jodorowsky, desenhado pelo Moebius, que é a coisa mais linda do mundo. E é desenhado por outros caras também, porque aqui no caso eu não tô falando sobre o volume Incal, não, eu tô falando sobre todo o Incal, que tem o Incal final e o antes do Incal, né? Tanto que o Incal mesmo não é o meu preferido é o antes do Incal. Mas é um quadrinho muito bom, muito revolucionário mesmo para as histórias em quadrinhos. Muita coisa que surgiu depois chupinhou muito do Incal, né? E assim, quando a Pipoca Nanquim anunciou, eu fiquei extremamente empolgado, porque era uma coisa que eu queria ler fazia muitos anos. A Devir já tinha lançado o Incal aqui no Brasil, mas era um volume muito esgotado, assim. Você não acha para comprar de jeito nenhum. Então, quando foi relançado, eu comprei na pré-venda na hora. Tem aquele box lindo, toda a arte muito bonita, tudo o roteiro do Jodorowsky é muito à frente do tempo dele. O Jodorowsky é um cara meio perturbado, meio maluco, mas ele é completamente genial também. E se você gosta de ficção científica, eu acho meio impossível também você não gostar do Incal. Recomendo muito. E se não me engano, o primeiro volume do Incal tá esgotado, mas o Pipoca Nanquim já anunciou que vai relançar. Então fica de olho aí, caso você queira, caso você ainda não tenha Incal na sua coleção, fique de olho porque o Pipoca Nanquim vai relançar o Incal e vale muito, muito a pena. Agora, pergunta número 5. Cite a sua HQ de terror/horror favorita. Essa foi um pouco mais difícil de responder, na verdade. Eu não leio muito terror ou horror. Eu costumo assistir mais filme ou jogar mais jogos desse gênero do que ler quadrinho propriamente dito. Eu pensei no volume da coletânea do Joe Hill que a Darkseid lançou, que eu acho muito bom. Mas pensando um pouco mais e vendo a minha coleção, o quadrinho que, assim, na hora eu tinha certeza que ia ser ele que eu ia escolher é O Corvo, né, que foi lançado pela editora Darkseid e é escrito e desenhado pelo James O'Barr. O Corvo, caso você não saiba, é a origem daquele filme, né, com o Brandon Lee, que acabou morrendo nas filmagens e tudo mais. Eu nunca assisti o filme, mas o quadrinho é muito impressionante. Na época que ele foi feito, ele era um quadrinho independente, ele não saiu por nenhuma grande editora, nem nada assim. E mesmo assim, fez muito barulho lá fora quando saiu. Quando saiu aqui no Brasil também fez um certo barulho, porque era um quadrinho que o pessoal pedia muito, há bastante tempo para ser lançado aqui. E tem um desenho todo sujo, assim, que funciona muito para esse clima de terror. E é um quadrinho muito triste também, porque ele é semi-baseado num acontecimento real que aconteceu na vida do James O'Barr, né? Porque a história do Corvo é um cara que ele e a mulher dele são mortos eu não lembro agora se num assalto, alguma coisa assim, mas bandidos matam ele e a mulher. Só que ele volta, né? E ele volta meio que como um espírito da vingança, assim, para vingar a mulher dele. E no final tem um texto contando como James O'Barr fez essa história e tudo mais. E a mulher dele, na vida real, também foi morta, né? E esse quadrinho foi meio que
uma coisa para ele botar para fora mesmo, tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele queria vingar com a morte da mulher dele. Então eu acho um quadrinho muito impressionante, extremamente violento, mas é muito bom, muito bem feito e muito bonito também em algumas passagens. Mas é um quadrinho de terrorzão mesmo, muito bom. E eu quero muito assistir o filme também, na verdade, tá na minha lista para ver faz anos e ainda não vi. Agora a número 6. Você tem uma HQ brasileira favorita? Tenho, e essa foi muito difícil de responder. Eu poderia falar qualquer quadrinho do Camilo Solano, eu poderia falar qualquer quadrinho do Marcelo Quintanilha, mas o primeiro quadrinho brasileiro que eu li, que eu tenho memória, assim, tirando Turma da Mônica e tal, né, e que me impactou muito e fez com que eu gostasse ainda mais dessa linguagem de quadrinhos, foi o Diomedes, do Lourenço Mutarelli, lançado aqui no Brasil pela editora Quadrinhos na Cia. E Diomedes é completamente fantástico, assim. O Lourenço Mutarelli é um cara que eu admiro muito. Dos quadrinhos dele, eu acho que eu tenho todos, não tenho certeza agora, mas eu gosto muito dele, gosto muito do Capa Preta também, do Caixa de Areia. Tenho alguns livros dele, mas eu ainda não li. Mas o Lourenço Mutarelli, pra mim, ele é o gênio do quadrinho brasileiro mesmo, assim. Ele é um cara que mais, eu acho que desafia a linguagem de quadrinho, principalmente na época que ele fazia, né, nos anos 80, 90, porque hoje em dia tem muito quadrinho brasileiro que tem esse desafio na linguagem, na narrativa, mas se você pega o Capa Preta, por exemplo, e lê e pensa que ele foi feito há 30, 40 anos atrás, é uma coisa completamente surpreendente. Mas o Diomedes conta a história de um detetive chamado Diomedes. E, assim, são várias histórias, né? Se não me engano, é uma trilogia em quatro partes que chamam. E ele é um detetive completamente abobalhado, assim, é muito engraçado. Tanto que, quando eu li o Diomedes, né? Ele foi o primeiro quadrinho do Mutarelli que eu li. Eu achei que o Mutarelli era um cara mais da comédia, né? Porque o quadrinho é realmente muito engraçado. Mas depois, lendo as outras coisas dele, eu fui descobrir que não é bem assim. Mas o Diomedes me marcou muito. O meu irmão também adora Diomedes, marcou bastante ele também. Acho que é o quadrinho brasileiro favorito dele. Mas, assim, foi um cara que eu sempre admirei desde o começo. Ano retrasado, eu conheci o Mutarelli num evento da Loja Monster. Foi emocionante, assim. Eu conversei com ele um pouquinho. Ele me abraçou, até chorei um pouco. Mas o Diomedes, pra mim, é o melhor quadrinho brasileiro que eu já li disparado. E, aliás, eu tô devendo uma releitura dele. Eu preciso pegar lá na casa dos meus pais pra reler. Mas o meu quadrinho brasileiro favorito é Diomedes, do Lourenço Mutarelli. Aí agora a pergunta número 7. Qual HQ tem o final mais impactante que você já leu? Que é uma pergunta bem difícil de responder, porque tem vários finais muito bons, impactantes, seja pro bom ou pro ruim. Mas o primeiro que me veio na cabeça é um quadrinho que eu não vejo praticamente ninguém falar sobre, um quadrinho que passou despercebido aqui, já lançou tem alguns anos, que é um quadrinho da Darkseid chamado Mamãe Está com Câncer, que é escrito e desenhado pelo Brian Fies, não sei como se pronuncia o nome dele, mas é um quadrinho lindo, assim, porque o nome já é horrível, né? Mamãe Está com Câncer. Tanto que eu falei pra minha namorada ler esse quadrinho, ela falou, não, de jeito nenhum que eu vou ler esse negócio. Porque o nome já dá uma alusão de uma coisa muito triste, né? E o quadrinho realmente tem passagens muito tristes, mas, assim, eu não quero dar muito spoiler, mas ele tem um final positivo, ele tem um final pra cima. Só que acontece alguma coisa ali que aí já não posso falar porque entrar muito em spoiler, mas eu realmente quero que vocês leiam O Mamãe Está com Câncer, porque foi um dos quadrinhos que acho que mais me impactou na minha vida, assim. Não tá entre meus quadrinhos favoritos, nem nada assim, mas do impacto que gerou em mim, Mamãe Está com Câncer acho que é um dos maiores, assim. É um quadrinho que você vai dar risada, um quadrinho que você vai chorar, e o final dele é uma coisa linda, assim. É uma carta de amor do escritor pra mãe dele, né? Porque a história é real sobre a mãe do escritor. Mas fica a recomendação, então, do Mamãe Está com Câncer, da Darkseid. Eu recomendo muito que você leia. É realmente um quadrinho muito bom. Aí agora uma pergunta que eu vou me queimar um pouquinho,
que é um quadrinho que todo mundo leu menos você. E eu tenho até um pouco de vergonha de falar dele aqui, mas é Monstro do Pântano, do Alan Moore, né? Toda a fase dele, os 6 volumes, eu não li nenhum. Esse é o relançamento que na primeira vez saiu em papel jornal, depois saiu num papel melhor, em papel LWC, daí hoje em dia tem a edição absoluta. Mas eu comprei na banca isso aqui. Eu fui comprando conforme saía, e isso aqui é de 2018. Então tem 7 anos que esse negócio já tá aqui na minha coleção, é um clássico absoluto que eu quero muito ler. Mas eu não sei porque eu nunca li, eu só fico passando outras coisas na frente dele. Uma coisa que eu tenho também com quadrinhos que eu quero muito ler, uma coisa muito clássica, como é o Monstro do Pântano do Alan Moore, que muita gente fala que é o melhor quadrinho dele, eu fico um pouco intimidado pelo quadrinho, né? Eu fico pensando, não, tem que ter um momento certo para ler, não sei o que lá. Só que ficar pensando nisso também, nunca vai ter um momento ideal para ler alguma coisa, né? Mas, enfim, Monstro do Pântano do Alan Moore, um quadrinho que eu nunca li e quero muito, eu espero muito conseguir ler esse quadrinho ainda em 2025. Uma das minhas metas de leitura para esse ano é ler o Monstro do Pântano finalmente. Aí agora, a pergunta número 9. Qual HQ você acha que merece mais reconhecimento ou é subestimada? Eu tava pensando nisso esses dias atrás, eu não sei porquê, me veio na cabeça, mas eu lembro que eu tava aqui na rua de casa, indo pro metrô pra ir pro trabalho, aí me veio esse quadrinho na cabeça e falei, nossa, ninguém falou muito desse quadrinho, né? Um quadrinho que devia ter recebido mais atenção, que eu gosto muito, que é o Hokusai, que é escrito e desenhado pelo Shotaro Shinomori e foi publicado pela Pipoca Nankin. É um mangá muito, 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 muito bom. É uma biografia do Hokusai, que é um dos maiores pintores que existiu na face da Terra, um dos maiores pintores japoneses também. E, assim, provavelmente você talvez não saiba o nome dele, mas ele fez pinturas como a Grande Onda de Kanagawa, que é uma coisa linda. Eu quero tatuar a Grande Onda de Kanagawa, na verdade, tô pensando sobre isso. Mas esse quadrinho é uma biografia sobre esse pintor tão importante da cultura japonesa, feito por um gênio dos mangás, que é o Shotaro Shinomori também. E, assim, ninguém deu muita atenção. Tudo bem que, ok, ó, é uma biografia de um pintor que pouca gente conhece e tudo mais. Eu também não conhecia ele, mas depois que eu li o quadrinho, eu comecei a procurar muita coisa sobre a vida do Hokusai. Fiquei muito interessado em tudo que ele fez ali, porque ele também tinha ele era muito bom em todas as técnicas que ele fazia, porque, por exemplo, tem uma certa técnica lá que ele fez a maestria, assim, ele extraiu tudo daquela técnica que ele podia fazer. Aí ele para de fazer aquele estilo de desenho e começa a fazer outro completamente diferente, até se aperfeiçoar completamente naquilo, aí passa pro outro. Então ele era um artista muito inquieto também, um cara que sempre queria melhorar, queria ser o melhor de todos realmente. E o quadrinho é muito, muito impressionante, muito bom. Não sei se ainda tem em estoque, mas foi um quadrinho pouquíssimo falado, na minha opinião, que já saiu tem alguns anos, mas é um quadrinho que eu acho subestimado, eu acho que vale muito a pena. Hokusai, lançado pela editora Pipoca Nankin. Agora a pergunta número 10. Mostre uma HQ autografada ou com dedicatória. O É Solitário no Centro da Terra, que eu mostrei, ele tá autografado pela Zoe Torogood num evento muito bacana que aconteceu na Comic Boom, mas para não repetir quadrinho, eu peguei esse aqui, Corto Maltese, o Noturno de Berlim, né, que é aqueles Corto Maltese que não é feito pelo Hugo Pratt, é escrito pelo Juan Dias Canales e desenhado pelo Rubem Pelerreiro, que está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Trem Fantasma. E na CCXP agora de 2024, o Rubem Pelerreiro tava lá, né, que é o desenhista. Eu comprei esse quadrinho ali na mesa dele mesmo, mas olha só o desenho que ele fez aqui. Isso é uma coisa linda, uma coisa espetacular. Eu fico olhando esse quadrinho, esse desenho direto, que eu deixo esse gibi na estante, às vezes eu pego só pra ver esse desenho. O quadrinho também é muito bom, mas isso aqui, pra mim, é muito melhor, assim, tem muito mais valor, na verdade. Conhecer um artista que eu gosto muito
e ainda pegar um desenho desse, né? Eu acho completamente sensacional e é uma das coisas que eu gosto muito da Comic Con, né? Poder conhecer os artistas e pegar os autógrafos. Mas, enfim, não tenho mais muito o que falar sobre isso. Então, a HQ autografada ou com dedicatória foi Corto Maltese Noturno de Berlim. Agora a pergunta 11. Mostre uma HQ da sua coleção em que a história fala sobre música. Eu não tenho muitos quadrinhos que falam sobre música, mas o primeiro que me veio na mente e que me impactou bastante quando eu li foi o Balada para Sophie, publicado pela Pipoca e Nanquim também, e é escrito pelo Felipe Melo e desenhado pelo Juan Cavia, né, que se não me engano o Felipe Melo é português e o Juan Cavia é espanhol, ou o contrário, mas enfim, é um dos quadrinhos mais vendidos de Portugal na história, e é realmente um quadrinho muito, muito bom, que vai falar sobre a Sophie, que é uma jornalista que vai entrevistar um velho que um dia foi um grande músico, um dos maiores ali, e é uma história totalmente fictícia, né? Um músico não existe. Mas, enfim, ela começa a conversar com esse velho para fazer a entrevista e tudo mais, e vai contando toda a história dele. E é muito impressionante, assim, conta assim, como ele chegou no ápice, daí a derrocada dele, daí quando ele voltou também. E é muito, muito legal, um quadrinho que te prende bastante na leitura. O final dele eu achei um pouquinho manjado, eu consegui imaginar o que ia acontecer no final desde o começo do quadrinho praticamente, mas eu acho que isso não tira toda a qualidade da história, né? Eu acho que se você gosta de música, A Balada para Sophie é um dos melhores quadrinhos que você poderia ler. E tem uma coisa muito legal que no final do quadrinho tem um QR Code que você lê ele, você ouve a música Balada para Sophie, que os artistas criaram essa música para o quadrinho, né? Porque durante o quadrinho o músico toca essa canção Balada para Sophie várias vezes, e é muito legal ter essa metalinguagem, né? Você consegue ouvir a música que ele está tocando. Eu achei isso muito genial quando eu li, e Balada para Sophie é um quadrinho realmente muito bom e recomendo para todo mundo. Agora, pergunta 12. Qual HQ você leu sem esperar muito e acabou sendo surpreendido positivamente? Vou mostrar um quadrinho que eu li agora em janeiro, e é um quadrinho clássico, é um quadrinho que todo mundo fala muito bem, mas eu não esperava muito dele, porque eu não gosto muito do gênero de fantasia, né, nos quadrinhos. Em filme eu até gosto bastante, mas esse gênero de fantasia nunca foi uma coisa que me agradou muito. E eu só peguei esse quadrinho porque ele estava pela metade do preço na feira da USP, senão eu acho que eu nem ia comprar. Mas ele me prendeu de um jeito que quando eu comecei a ler eu não conseguia parar, e só realmente parei de ler quando eu terminei ele, que é O Grande Poder de Xininkel, da editora Comic Zone, e ele é escrito pelo... Os nomes são difíceis, calma aí. Ele é escrito pelo Jan Van Hamme e desenhado pelo Rosinski, que eu nem tento falar o primeiro nome dele porque é impossível. Mas O Grande Poder de Xininkel é um quadrinho excelente, um quadrinho muito bom. Tudo bem que a gente está em janeiro, mas dos quadrinhos que eu li em 2025 até agora é o meu preferido, e eu acho que tem grandes chances de estar nas minhas melhores leituras do ano, no final do ano, na verdade. Mas O Grande Poder do Xininkel é uma história de fantasia clássica, com um desenho bem clássico também do estilo de quadrinho francês, né, dessa época, dos anos 80 e tudo mais. Mas é um quadrinho muito bom, e ele é meio que uma... Eu esqueci a palavra certa, não é sátira, não é paródia, mas ele tem várias referências à Bíblia, né? O final dele... Não vou falar o final, esquece. Mas enfim, esse quadrinho tem várias relações com a Bíblia, que é uma coisa que também pra mim não me diz muita coisa, porque eu nunca li a Bíblia, mas assim, é umas referências que todo mundo conhece, sabe? Mesmo quem não é religioso vai entender isso, e nos extras também falam um pouco sobre isso. Mas O Grande Poder do Xininkel é um clássico quadrinho da jornada do herói, sabe? Aquele personagem que tem uma busca pra fazer, aí começa a aventura, aí tem um momento de queda em que ele pensa em desistir, aí volta de novo, aí tem a recompensa. Só que é o clássico quadrinho da jornada do herói, feito muito antes de praticamente tudo
que tem nesse gênero nos quadrinhos, pelo menos, né? Eu gostei muito desse quadrinho, os desenhos são lindos e eu fiquei mais empolgado, na verdade, para ler o Torgal, que vai ser lançado pela Pipoca Nanquim, porque esse quadrinho é feito pela mesma dupla de Torgal, só que antes de Torgal. Então fica a recomendação do Grande Poder do Xininquial, um quadrinho que eu não esperava grandes coisas, mas me surpreendeu muito e esse ano, pelo menos, é o melhor quadrinho que eu li até agora. Agora a pergunta número 13. Qual HQ da sua coleção tem o maior valor sentimental e por quê? Não poderia ser outra, é o Demolidor Volume 2 do Mark Waid, aquela edição capa mole, a primeira que foi lançada em setembro de 2013, e ela tem o maior valor sentimental para mim, porque foi a HQ que me fez começar a ler quadrinhos, assim, de um jeito mais sério, né? Eu já tinha lido alguns quadrinhos antes, mas eu não sei porque eu vi essa capa na banca, eu tinha ido na banca com meu pai, eu pedi para ele comprar, e ali eu me apaixonei, assim, foi ali que eu falei, não, eu quero ler mais disso, né? E hoje em dia, 12 anos depois, pouco menos de 12 anos depois, tem aí 2.000 e quase 2.500 HQs na coleção, e tudo por causa desse quadrinho Demolidor 2 do Mark Waid. Quando o Mark Waid veio pro Brasil a primeira vez na Comic Con, eu nem levei o primeiro volume, eu levei o segundo mesmo, porque é o quadrinho que eu tenho o maior carinho, assim, é a minha joia rara, digamos assim. E o primeiro quadrinho que eu li tá autografado pelo escritor, então, assim, pra mim não poderia ter um valor sentimental maior, né? Pra tudo o que começou tudo, né? Esse canal não existiria se não fosse esse quadrinho, por exemplo. Eu não teria todos esses quadrinhos se não fosse por esse quadrinho. Então é por isso que ele tem o maior valor sentimental pra mim. Agora a pergunta número 14. Qual HQ você relê com mais frequência e por quê? Releitura não é uma coisa que eu faço muito, infelizmente, né? É uma coisa que eu gosto, né? Porque eu acho que é na releitura que você realmente consegue entender mais da história e você consegue realmente definir o porquê que aquilo é bom ou não. Eu acho releitura uma coisa bem importante, mas com tantos quadrinhos na pilha de leitura, releitura é uma coisa que fica meio de lado, assim, né? O último quadrinho que eu reli, na verdade, ano passado inteiro, o único quadrinho que eu reli foi o Miracle Man do Alan Moore. Esse ano eu tô relendo algumas coisas por causa da Marvel Max, né? Que eu tenho alguns encadernados que eu tô lendo de novo nas mensais. Mas o quadrinho que eu mais reli na minha vida, que eu devo ter lido umas 5, 6 vezes, eu acho, é o Watchmen, né? Do Alan Moore e do Dave Gibbons, publicado pela Panini. E, assim, ele é um dos meus quadrinhos preferidos, né? Eu tenho uma tatuagem do Watchmen. Então, é um dos quadrinhos que eu mais gosto, pra mim, um dos melhores, mais importantes e tudo mais. Mas, numa época em que eu não conseguia comprar tantos quadrinhos, né? E primeiro, na verdade, eu nem comprava muitos quadrinhos, eu lia quase tudo em scan, né? Só depois eu fui realmente comprar mais quadrinhos. Mas acho que em scan eu devo ter lido o Watchmen umas 3 vezes. E depois que eu comprei, eu li ele mais umas 2, assim, porque eu não conseguia largar aquilo, sabe? Pra mim, sempre que eu li o Watchmen, tinha alguma coisinha diferente ali. E eu acho que foi muito bom o distanciamento na releitura também, né? Porque a primeira vez que eu li o Watchmen, eu tinha 13 ou 14 anos. E eu gostei, mas, assim, já era um dos melhores quadrinhos que eu tinha lido, mas eu não entendia por que aquilo era tão genial. Aí depois eu li de novo, sei lá, com 15, aí depois com 17. Então, principalmente o Watchmen, que é um quadrinho tão complexo, com tantas camadas, você lê várias vezes, em vários momentos da vida, eu acho que... Ok. Enfim, ler o Watchmen em vários momentos da vida, eu acho que é uma coisa que agrega muito na leitura e vai te fazer entender melhor aquele quadrinho, né? Vários quadrinhos são assim, na verdade. Por exemplo, Sandman eu tenho que reler, que foi um quadrinho que eu li com 14, 15 anos, não lembro muita coisa, mas lembro que eu gostei bastante. Só que tomei assim de reler o Sandman por causa do que aconteceu com o Neil Gaiman, mas enfim. Mas o Watchmen é o quadrinho que eu mais reli na minha vida, porque simplesmente é um dos melhores quadrinhos que eu já li e eu sempre acho alguma coisa nova nele. Agora a pergunta número 15, a última pergunta.
qual HQ você recomendaria para alguém que quer começar a ler quadrinhos agora? Eu acho essa pergunta bem complicada, porque não existe uma HQ perfeita para isso, né? Porque cada um tem seu gosto. Por exemplo, eu só fui na banca, peguei algum quadrinho de super-herói que a capa me agradou e acabou que eu fiquei fisgado e tô aí até hoje. Mas se alguém fosse me perguntasse como começar a ler quadrinhos agora, primeiro eu ia perguntar qual que é o gosto pessoal da pessoa, né? Se ela fala que gosta, sei lá, de assistir filme de super-herói, eu ia falar pra pessoa ir na banca ou na Amazon e comprar algum quadrinho de super-herói do super-herói favorito dela, né? E assim, mesmo que for na banca, a pessoa pode pegar o número 64 do Batman, que eu acho que não tem problemas. Eu acho inclusive que a pessoa pode ficar até mais interessada fazendo isso, porque ela vai pensar, nossa, tá acontecendo isso agora, mas o que aconteceu antes e tudo mais. E foi um pouco do que eu senti quando eu comecei a ler, que eu comecei a pegar vários quadrinhos esparsos, assim, eu não entendia cronologia nem nada assim. Então, pra super-herói eu falaria isso. Aí eu acho que eu faria muito a relação com filme, né? Se a pessoa gosta de filme de drama, eu recomendaria Retalhos, né? Drama ou romance. De guerra, Maus. De história real, pode ser Maus também, mas tem vários outros. Enfim, eu acho difícil porque como você fala pra alguma pessoa como ela começa a ler livro? É ir no gênero que ela gosta. Então, quadrinho pra mim é meio igual livro. Tem um quadrinho pra todos os gostos, de todos os gêneros. Então é uma coisa muito ampla. Mas se eu tivesse que falar um quadrinho, eu acho difícil algum brasileiro que não teve contato com Turma da Mônica. Qualquer tipo de contato. Então, eu acho que seria uma boa pegar alguma gráfica MSP e pra ilustrar alguma aqui, eu falaria o primeiro da Turma da Mônica, né, que é o Laços, do Vitor Cafage, da Luca Fage. Como todo brasileiro já teve contato com Turma da Mônica, eu acho muito difícil aquilo não te trazer algum sentimento de nostalgia, algum sentimento bom, e ver que quadrinhos, até mesmo da Turma da Mônica, podem ser feitos para um outro tipo de público, né? Podem agradar crianças, mas também podem agradar adultos. Então, para resumir, é uma pergunta complicada que tem várias respostas possíveis, mas se eu tivesse que falar uma agora, seria o Turma da Mônica Laços. Mas esse era o vídeo de hoje, respondi então a tag das HQs. Agradeço muito ao convite do Ricardo da Collectors Room, ao Rômulo também do Além dos Quadrinhos, por me desafiar. Vai ficar todos os links deles aqui na descrição do vídeo. Caso você se interessou por algum quadrinho que eu citei aqui, vai ter um link de compra para eles na Amazon aqui na descrição do vídeo também. E fazendo uma compra por meio desse link, você me ajuda demais com o canal, porque eu ganho uma pequena comissão com isso, não muda nada para você, mas me ajuda muito. Antes de gravar o vídeo, eu esqueci de pensar em alguém para taguear, na verdade, e agora me deu um branco total. Mas você que está assistindo esse vídeo, sinta-se tagueado. Mesmo que você não tenha um canal no YouTube ou não tenha uma página no Instagram sobre quadrinho, deixa um comentário sobre a sua lista, ou se você tem um canal no YouTube, ou poste só um vídeo e responda essa lista, porque eu acho que é uma coisa bem legal. Então, para todo mundo que assistiu esse vídeo e gostou, sinta-se tagueado e vamos continuar essa tag aí para mais e mais pessoas responderem. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo que apareça por aqui. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo, se você não gostou, o que você achou das minhas indicações, quais são as suas indicações também para a tag. Enfim, comente aí o que você quiser. Mas era só isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.